Bom dia, glória a Deus, shalom, Deus te abençoe, vamos que vamos para mais um dia, amém? Hoje, Êxodo 19, Nise, shalom meu amor, bom dia. Abrindo aqui nosso YouTube pra gente poder começar, tá? Pra gente poder orar. Vamos ver como é que tá hoje o somzinho aí. Tô de microfoninho agora. Ó, que benção. O som ficar mais pertinho. Shalom, bom dia aqui também no YouTube. Deus abençoe vocês. Estamos juntos. A imagem tá diferente aqui hoje do YouTube. Gleice, bom dia. Vamos orar então para a gente dar início? Pai, obrigada por esse dia que iniciamos na Tua presença, Senhor. Como é bom saber que não estamos sozinhos. Dormimos, acordamos, levantamos e a Tua promessa se faz real para nós. O Senhor está conosco todos os dias. Amamos a Tua presença. Te amamos, Pai. Tu és santo, poderoso, grande, exaltado. Como é bom te servir, Senhor. Sabemos que Tu és o Deus verdadeiro, Deus de Israel, o Deus todo-poderoso que fez céus e terras, que nos conhece antes mesmo de virmos à existência. O Senhor nos planejou. Obrigada, Pai, pelos detalhes. Obrigada pelo Teu amor, obrigada pelo Teu cuidado. Obrigada pela segunda chance. Obrigada por esse dia que se inicia. Que possamos ser transbordantes da Tua presença, da Tua unção, aonde quer que estejamos, onde quer que colocamos o nosso pé, que possamos resplandecer a Tua glória, que ambientes possam ser impactados, Pai, com a Tua presença através de nós, que vidas possam desejar mais do Senhor por nos ver, Senhor, em nome de Jesus, amém e amém. Então vamos lá. Oi, Lenildo, shalom, querido, bom dia. Caneta e marca-texto na mão. Hoje, Êxodo 19. Êxodo 19. Bora lá. E assim começa a palavra do Senhor. Êxodo 19, o primeiro versículo diz assim: Os israelitas partiram de Refidim, e no dia 1º do 3º mês, depois de terem saído do Egito, chegaram ao deserto do Sinai. Eles armaram o acampamento ao pé do monte Sinai. E Moisés subiu o monte para se encontrar com Deus. Armaram o acampamento ao pé do monte. E do monte, o Senhor Deus o chamou e lhe disse: Diga aos descendentes de Jacó, os israelitas, o Senhor falando para Moisés, vamos deixar claro aqui, né? Vocês são descendentes de Jacó, israelitas. O seguinte, vocês
viram com os seus próprios olhos o que eu, o Senhor, fiz com os egípcios e como trouxe vocês para perto de mim, como se fosse sobre as asas de uma águia. Agora, se me obedecerem e cumprirem a minha aliança, vocês serão o meu povo. O mundo inteiro é meu, mas vocês serão o meu povo escolhido por mim. Uau, gente, o cuidado do Senhor com este povo, né? O mundo inteiro é meu, mas vocês serão o meu povo. Vocês são um povo separado somente para mim. E me servirão como sacerdotes. É isso o que você dirá aos israelitas. Deixa eu marcar esses aqui, gente. 4. Vocês viram com seus próprios olhos o que eu, Senhor, fiz. Se me obedecerem e cumprirem a minha aliança, vocês serão o meu povo. O mundo inteiro é meu, mas vocês são escolhidos por mim. Vocês são um povo separado somente para mim. E me servirão como sacerdotes. Então Moisés chamou os líderes do povo e contou tudo o que o Senhor lhe havia ordenado. Então todos responderam ao mesmo tempo: nós faremos tudo o que o Senhor ordenou. Aí, olha, os líderes que o Senhor orientou Moisés a nomeá-los para ajudá-lo, né? Como nós vemos no capítulo ontem, hoje já estava participando de uma reunião aí com Moisés, recebendo de primeira mão uma revelação do Pai e até então seguindo conforme o esperado, né? E Moisés levou essa resposta ao Senhor. Versículo 9. Ele disse a Moisés: eu vou falar com você numa nuvem escura, para que o povo possa ouvir a nossa conversa e para que daqui em diante sempre confie em você. Olha só o nosso Deus, cuidadoso nos detalhes, gente. Moisés contou a Deus, o Senhor, o que o povo havia respondido. E o Senhor lhe disse: vá falar ao povo e mande que eles passem o dia de hoje e de amanhã purificando-se para me adorar. Mande que eles passem o dia de hoje e de amanhã purificando-se para me adorar. Eles devem lavar as suas roupas e se aprontar para depois de amanhã. Nesse dia, eu descerei sobre o monte Sinai, onde todo o povo poderá me ver. Marque limites em volta da montanha, para que o povo não passe dali, e diga-lhes que não subam o monte, nem cheguem perto dele. Se alguma pessoa puser o pé nele, deverá ser morta. Ninguém deverá tocar nessa pessoa. Ela será morta a pedradas ou com flechas. Isso deve ser feito tanto com pessoas como com animais. Porém, quando a trombeta tocar, o povo poderá subir o monte. Então Moisés desceu do monte e mandou que o povo se purificasse para adorar a Deus. E todos lavaram as suas roupas.
Aí Moisés disse: fiquem prontos para depois de amanhã e até lá não tenham relações sexuais. Na manhã do terceiro dia, houve trovoadas e relâmpagos. Uma nuvem escura apareceu no monte e ouviu-se um som muito forte de trombeta. Uau, gente, deixa eu marcar isso aqui. Ouviu-se um som muito forte de trombeta. Como o Senhor disse a Moisés que apareceria para ele em uma nuvem escura. Versículo 16 ainda. E todo o povo que estava no acampamento tremeu de medo. Imagina, gente, a cena. Trovão, relâmpago, nuvem escura. Quando tá para chover forte assim, a gente fica meio temeroso, né? Imagina o povo ali que já tinha presenciado tantas coisas, vendo isso acontecer. Moisés os levou para fora do acampamento a fim de se encontrarem com Deus. E eles ficaram parados ao pé do monte. Ficaram parados. Versículo 18. Todo o monte Sinai soltava fumaça, pois o Senhor havia descido sobre ele no meio do fogo. A fumaça subia como se fosse a fumaça de uma fornalha, e todo o povo tremia muito. Todo o monte Sinai soltava fumaça. Gente, imaginar essa cena. O Senhor havia descido sobre ele no meio do fogo. A fumaça subia como se fosse fumaça de uma fornalha e todo o povo tremia muito. O som da trombeta foi ficando cada vez mais forte. Moisés falou e Deus respondeu no barulho do trovão. Ai, Senhor, quanto detalhe aqui, Jesus. Versículo 20. O Senhor desceu no alto do monte Sinai e chamou Moisés para que fosse até lá. Moisés subiu e o Senhor lhe disse: desça e avise ao povo que não passe os limites para chegar perto, a fim de me ver. Se passarem, muitos deles morrerão. Avise também os sacerdotes que eles devem se purificar, a fim de poderem chegar perto de mim. Ai, Jesus. Quanta instrução, hein? Se não se purificarem, eu os matarei. Moisés disse a Deus, o Senhor: o povo não poderá subir o monte, pois tu nos mandaste respeitar este monte como lugar sagrado e mandaste também marcar limites em volta dele. O povo não poderá subir o monte, pois tu nos mandaste respeitar este monte como um lugar sagrado e mandaste também marcar limites. Então o Senhor respondeu: desça e depois volte com Arão. Porém, os sacerdotes e o povo não devem passar os limites a fim de subir até o lugar onde eu estou. Se fizerem isso, eu os matarei. Aí Moisés desceu até o lugar onde o povo estava
e contou o que Deus tinha dito. Pai, obrigada pela leitura desse capítulo, o quanto o Senhor nos ama e nos deixa ensinamentos para a nossa vida. Obrigada porque com o Teu Espírito Santo, tudo aquilo que pode por muitas vezes estar oculto é revelado. É pela Tua graça e misericórdia que temos acesso ao Senhor e somos lavados, redimidos. Conhecemos, Pai, reconhecemos a nossa total dependência, total fragilidade, o quanto somos falhos e pecadores. Mas precisamos de Ti em nós, carecemos da Tua misericórdia se renovando sobre nós, para que possamos ter acesso ao Senhor e que Teu amor nos limpe, nos transforme, nos alcance dia após dia, Pai. Preenche-nos da Tua vontade, do Teu querer e diminua em nós os nossos desejos, aqueles que Te afastam de nós. Buscamos, Pai, estar no centro da Tua vontade. Queremos agradar o Teu coração e cumprir o Teu propósito. Alinhe, Senhor, alinhe os nossos sonhos aos Teus, os nossos planos aos Teus. Que tenhamos paz em cada ação, em cada decisão tomada, ao Te consultar, ao Te buscar, Pai, antes de definirmos o que fazer. Que essa intimidade que temos buscado com o Senhor seja viva e real durante todo o tempo fora dos nossos devocionais, Senhor. Isso que buscamos aqui, nesses primeiros momentos do nosso dia, é o que nós desejamos que se reflita em todo o nosso viver, Pai. É mais de Ti em nós em todo o tempo, Senhor. Seja reflexo em nossa vida, em nosso olhar, em nosso agir, nas nossas palavras. Ah, Deus, que sejamos agentes de transformação, de reconciliação, de vida. Que possamos, Pai, ser pessoas aonde chega e o ambiente seja impactado pela Tua presença, Pai. Não queremos menos do que isso. Não estamos aqui para viver dias passando por desapercebidos, mas que o Senhor seja reconhecido em nossa vida, em nosso viver, em nosso agir, em todo o tempo, Pai. Que pessoas possam desejar Te conhecer ao olhar para nós. Que as pessoas queiram mais de Ti ao nos conhecer, Senhor. E tudo isso para que o Teu propósito seja cumprido. Não é para a honra e glória nossa, porque não somos nada. Vimos aqui o quanto somos meros até então criaturas, pecadores, falhos. Mesmo tendo lugar no Senhor como filhos, co-herdeiros com Cristo, o quanto falhamos, às vezes sem imaginar. Que o Senhor possa corrigir a nossa estrutura, Pai.
Os nossos pensamentos, alinha, Pai, alinha. Que possamos vencer essa batalha aqui dentro, dia após dia, não acreditando nas mentiras do inimigo, tomando posse do que já foi liberado a nós, nos posicionando como filhos, tendo discernimento, não caindo nas ciladas, sendo um reflexo do Senhor aqui, uma cópia viva do Senhor aqui nesse tempo. Em nome de Jesus. Amém e amém. É isso. O Senhor fala muito comigo nesse capítulo sobre obediência. Dá pra gente perceber que o Senhor ama tanto este povo, com suas falhas, com seus carrapichos. Faz uma declaração para ele: todo o povo me pertence, mas vocês têm um lugarzinho achegado. E mesmo assim, eu quero fazer um combinado. Eu peço para que não ultrapasse o limite que eu estabeleço. Obedeçam, porque se não obedecer, morrerão. O Senhor leva muito a sério o compromisso dele conosco. E o mínimo que nós podemos fazer é honrar o nosso compromisso com ele. Honrar o que ele nos pede. Nossa, Deus. Que nós possamos entender o quão sério é, né, gente? Obediência tem a ver com confiança, né, gente? Quando você confia, sabe quem está te pedindo, que ama você, que quer o seu bem, mesmo que você não entenda, você faz. A gente diz isso até mesmo por experiência com os nossos pais. Quantas vezes pedimos alguma coisa, ou ao contrário, né? Nem pedimos. Eles nos pediram algo, não faça isso, ou não pode ir lá. E a gente queria ir. Poxa, por que não? Fulano vai, todo mundo vai, né? Você não é todo mundo, né? Mas não vai. E aí a gente queria ir. Mas são os meus pais. Eu quero que eles confiem em mim. Pediu, eu vou cumprir. Eu vou honrar com a minha palavra. Eles confiam em mim, sabem que eu vou obedecer. Não quero desapontá-los. E aí a gente obedece mesmo que lá dentro era vontade de fazer outra coisa. E no relacionamento com o Senhor, Ele traz para nós: obedeça, mesmo quando não entenderem. E a obediência é muito sério. Eu os amo. Mas se não fizerem o que eu estou pedindo, vai morrer. Forte, né? Aí as pessoas às vezes podem falar assim: poxa, mas não poderia ser um castigo mais leve? E aí o Senhor traz para nós aqui, mas o povo às vezes precisa entender de fato que o que eu falo eu cumpro, quem sou eu, que o negócio aqui não é de qualquer forma, é temor, é reverência, é entender com quem você está lidando. E o Senhor pede para nós, no dia de hoje, obedecer.
E acho bonito que eu até marquei: o mundo inteiro é meu, mas vocês serão o meu povo escolhido por mim. Se me obedecerem e cumprirem a minha aliança. Tem uma partezinha aí que a gente não pode esquecer. O Senhor, Ele nos ama independente do que você tenha feito. Todo o pecado, tudo aquilo já ficou para trás. Não há acusação quando nos entregamos a Ele. Ele nos ama por completo. Mas o mínimo que nós devemos fazer nesse relacionamento é obedecê-lo e cumprir a aliança dele. Ele deixa para nós ensinamentos. Estamos tendo acesso à tua palavra e ele tem nos levado a um nível de maturidade e de crescimento. Tudo aquilo que está sendo revelado para nós é para nos elevar em um nível de entendimento, a ponto de não usar mais como a ignorância como uma desculpa. O Senhor traz para nós um entendimento para que possamos crescer nele e entender que muita coisa que está prometida, preparada, exige de nós um posicionamento e não é de qualquer jeito. Ele é amor, mas exige de nós um posicionamento de entender que Ele é soberano, que Ele é Deus vivo. E eu preciso demonstrar isso nas minhas atitudes. E esta semana nós vamos no monte, né? Quinta-feira nós vamos no monte. A nossa célula vai ser lá essa semana, no Monte Efraim. E aí, ontem, eu estava à noite preparando para deitar e eu falei, eu preciso colocar lá no grupo da célula algumas orientações para a gente estar se preparando para o monte. E hoje aqui, o nosso capítulo traz ainda mais essa confirmação para eu compartilhar isso com as pessoas que estão caminhando conosco de perto. Quando nos preparamos para adorar o Senhor, não apenas ir para o monte, mas como nós iremos, e aqui nós estamos vendo uma situação do povo de Israel com o Monte Sinai, foi muito propício para o que nós vamos viver esta semana. Mas o Senhor diz muito forte no meu coração, no versículo 10, e o Senhor lhe disse: vai, fala ao povo e mande que eles passem o dia de hoje e de amanhã purificando-se para me adorar. Para me adorar. Toda vez que nós então estivermos prontos para adorá-lo, Senhor, se purifica, se prepare, não vá de qualquer jeito, se prepare. E isso pode ser para os dias de culto também. No domingo, se prepare, não vá de qualquer jeito. Coloque um louvor antes de você estar indo para a igreja, enquanto você prepara a sua roupa, enquanto você toma o seu banho, já vai entoando cânticos ao Senhor. Na hora do seu banho, você ali sozinho já vai falando com o Pai, levantando um altar ao Senhor. Se prepare. E Ele se manifesta quando nos preparamos para Ele. Ele tem prazer em se mostrar quando nós nos preparamos para o encontrar. Olha,
Aqui diz assim, olha. E aí, eles devem lavar as suas roupas e se aprontar para depois de amanhã. Nesse dia, eu descerei sobre o monte, onde todo o povo poderá me ver. Vai ser notório. A sua ida ao encontro do Pai não vai ser desapercebido. Ele ainda pode se revelar mais intensamente a você. Quanta instrução para nós, né? O Senhor falou muito forte isso ao meu coração. Às vezes estamos acostumados a estar na igreja aos domingos, às quartas, a correria, principalmente dia de quarta-feira, né? Um dia onde a pessoa ainda está trabalhando, sai já quase no horário, no finalzinho do serviço e vai para a igreja, aquele alvoroço. Nesse tempo, ao acordar, já entrega ao Senhor este dia, faça suas tarefas, trabalhe, se concentre, dê o seu melhor lá, porque você está adorando ao Pai assim. Mas os minutos após sair, respira fundo, já vai levantando o altar ao Senhor. Pai, estamos indo para te adorar, para prestar um culto. Não é para assistir um culto, ver um show, não é isso. Eu vou lá para te adorar, render graças ao Senhor, render glórias ao teu nome, para te ouvir, Senhor, para te ver, Deus. Nos preparar para entrar na presença do Pai facilita o acesso dele a nós. E a obediência em fazer tudo aquilo que ele nos ordena, confiando plenamente nele. Como filhos, sabe? Um pai ama, alegra o coração do pai ver a obediência do filho. E quando o filho faz de bom agrado, é melhor ainda. Porque quando obedece mais bravo, entristece, sabe? A gente deixa porque a gente quer que obedece. Mas se tivesse sido com alegria, ia chegar de outro jeito em nós. E eu sinto assim com o Senhor. Ontem, aqui em casa, houve um momento muito interessante e que traz para mim hoje essa clareza em compartilhar com vocês essa situação de obediência, obedecer com bom agrado, obedecer desejoso de fazer aquilo e quando obedece demonstrando que não queria, mas faz porque você está falando, você está pedindo. O meu menino mais novinho, né? O meu petitinho de 5 anos, é o que mais a gente tem esse desafio com ele. Por conta do seu perfil, o seu comportamento, né? Seu perfil comportamental. Ele tem as ideias dele, os posicionamentos dele. E para a gente mostrar que não é assim, que não é desse jeito, ensiná-lo mostrando que é daquela forma, ele reluta, ele indaga, ele questiona. Ele não é de aceitar de primeira. Então, muitas das vezes, quando a gente fala não pode subir aí, às vezes ele quer provar que não tem problema subir, não tem problema fazer aquilo, que não vai acontecer. E aí a gente precisa ensinar, falar, enfim. Algumas vezes, a correção e a obediência ele faz chateado, porque ele acha que não teria problema algum fazer. Faz, obedece emburrado.
E ontem ele chegou da escola, comunicando, conversando, e a gente batendo um papo, dando toda a atenção, aquele momento bem descontraído. E aí ele fez algo, eu não vi, porque eu estava no outro cômodo fazendo outra coisa, e ele fez alguma coisa que o meu esposo falou com ele. Não faz isso, filho. A gente já falou isso pra você. Na mesma hora, foi muito leve e foi diferente, porque na mesma hora ele, tá bom, pai. Ele entendeu, não questionou, não ficou bravo, e o tom com que eu ouvi, a forma com que ele recebeu a orientação, foi leve, foi tranquilo. Um tom de que tinha um sorriso no rosto ainda, sabe? Tipo, eu entendi que não é para fazer. Meu pai pediu porque... E eu vou obedecer. E continuou conversando. Pai, sabia isso? Não sei o quê, não sei o quê. E aquilo alegrou meu coração de uma forma que foi diferente de quando às vezes ele obedece sem querer, sem ter sido o desejo dele. E eu entendo que no nosso relacionamento com Deus não é diferente. O Senhor exige de nós uma obediência, mas que esse obedecer seja para nós um desejo do nosso coração. Esse obedecer não seja um peso, sabe? Por isso que o Senhor, Ele sempre fala que nós tenhamos mesmo prazer em teus átrios. Falar que vale mais um dia na tua presença do que 1000 em outros lugares. Eu prefiro estar no Senhor. Obedeço porque confio plenamente. Obedecer é o meu prazer, é o meu desejo. Não é algo contra a minha vontade, porque eu busco que a minha vontade seja dele para mim. Eu espero que tenha sido entendível para vocês da forma com que o Senhor ministrou meu coração. Caso não tenha sido compreensível esse exemplo ou a forma com que eu expus o que eu fui ministrada, me chame no direct aí, me mande mensagem. Não fiquem com o coração em dúvida ou sem o entendimento. A gente precisa avançar absorvendo aquilo que o Senhor quis ministrar conosco. Amém? Eu espero muito que tenha sido entendível o meu compartilhar aqui. Que Deus abençoe seu dia, que Deus abençoe a sua terça-feira. E amanhã estaremos juntos, se Deus quiser, para a leitura do próximo capítulo. E Êxodo 20 é sobre os 10 mandamentos. E nós vamos ler juntos, absorver juntos esses ensinamentos que se perpetuam aí por tantos anos e ver através da ministração do Espírito Santo o que mais Ele quer revelar a nós nesse capítulo. Amém? Deus abençoe vocês, um ótimo dia e até amanhã, se Deus quiser. Glória a Deus, Nise, Deus abençoe a todos. Amém, Gleice. Leonara, Deus abençoe todos vocês. Até amanhã. Beijo, fica com Deus.